Fundamentos em Microbiologia, aluna Ellen Borges, professor Milton Lima, leitura do capítulo 13, Vírus, Viroide e Primes, do livro Microbiologia, 10ª edição, Gerard Tortora. Os vírus são muito pequenos para serem vistos ao microscópio óptico e não se multiplicam fora de suas células hospedeiras. Por isso, embora as doenças causadas por vírus não sejam uma novidade, as partículas virais não puderam ser estudadas até o século XX. Em 1886, o químico holandês Adolf Meyer demonstrou que a doença do mosaico tabaco DMT era transmissível de uma planta doente para uma planta sadia. Em 1892, em uma tentativa de isolar a causa do DMT, o bacteriologista russo Dmitry filtrou a seiva de plantas doentes em filtros de porcelanas construídos para reter bactérias. Ele esperava encontrar o micróbio preso ao filtro. Ao contrário, constatou que o agente infeccioso havia passado através dos diminutos poros do filtro. Quando ele injetou o fluido filtrado em plantas sadias, elas contraíram a doença. A primeira doença humana associada com um agente filtrado foi a febre amarela. Os avanços nas técnicas de biologia molecular nos anos de 1980 e 1990 permitiram a identificação de vários novos vírus, incluindo o vírus da imunodeficiência humana, HIV, e o coronavírus associado à síndrome respiratória aguda severa, SAR. Os vírus israelense da paralisia aguda tornou-se uma preocupação em 2006, quando dizimou cerca de 90% das abelhas polinizadoras em algumas colmeias norte-americanas. Esse novo vírus foi identificado pela primeira vez em Israel, em 2002, e parece circular nos Estados Unidos desde então. Doenças humanas causadas por este vírus serão discutidas na parte 4. Neste capítulo, iremos estudar a biologia dos vírus, características gerais dos vírus, objetivo do aprendizado, diferenciar um vírus de uma bactéria. Cerca de 100 anos atrás, os pesquisadores não poderiam imaginar a existência de partículas submicroscópia, descrevendo então este agente infeccioso como um fluido contagioso, do latim contagium vivium fluidum. Já em 1930, os cientistas começaram a utilizar a palavra vírus, que no latim significa veneno, para descrever estes agentes filtráveis. Todavia, a natureza dos vírus permaneceu obscura em 1975, quando Wendell Stanley, um químico norte-americano, isolou o vírus do mosaico do tabaco, tornando possível pela primeira vez o desenvolvimento de estudos químicos e estruturais com um vírus purificado. A invenção do microscópio eletrônico, aproximadamente na mesma época, possibilitou sua visualização. A questão de os vírus serem organismos vivos ou não tem uma resposta ambígua. A vida pode ser definida como um conjunto complexo de processos resultantes da ação de proteínas codificados por ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos das células vivas estão em atividade o tempo todo. Como são inertes fora das células vivas, os vírus não são considerados organismos vivos. No entanto, quando um vírus penetra uma célula hospedeira, o ácido nucleico viral torna-se ativo, ocorrendo a manipulação viral. Sob esse ponto de vista, os vírus estão vivos quando se multiplicam dentro da célula hospedeira. Do ponto de vista clínico, os vírus podem ser considerados vivos por serem capazes de causar infecção e doença, assim como bactérias, fungos e protozoários patogênicos. Dependendo do ponto de vista, um vírus pode ser considerado um agregado excepcionalmente complexo de elementos químicos ou micro-organismos muito simples. Como então definimos um vírus? Originalmente, os vírus foram diferenciados de outros agentes infecciosos por serem muito pequenos e por serem parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, requerem células hospedeiras vivas para se multiplicarem. Entretanto, essas duas propriedades são compartilhadas por determinadas bactérias pequenas, como alguns rickettsias. Sabe-se agora que as características que realmente distinguem os vírus estão relacionadas
a sua organização estrutural simples e os mecanismos de multiplicação. Dessa forma, os vírus são entidades que contêm um único tipo de ácido nucleico, DNA ou RNA, contém o involucro proteico, às vezes é coberto por um envelope de lipídios, proteínas e carboidratos que envolve o ácido nucleico. Multiplicam-se no interior de células vivas utilizando a maquinária de síntese celular. Induzem a síntese de estruturas especializadas na transferência do ácido nucleico viral para outras células. Os vírus possuem poucas ou mesmo nenhuma enzima própria para seu metabolismo. Por exemplo, não possui enzimas para a síntese proteica e a geração de ATP. Os vírus devem se apossar da maquinária metabólica da célula hospedeira para sua multiplicação. Esse fato é de considerável importância médica para o desenvolvimento de drogas antivirais, pois a maioria das drogas que interferem na multiplicação viral também pode interferir com a fisiologia da célula hospedeira, sendo por isso demasiadamente tóxicas por uso clínico. As drogas antivirais são discutidas no capítulo 20. Espectro de hospedeiro. O espectro de hospedeiro de um vírus consiste na variedade de células hospedeiras que o vírus pode infectar. Existem vírus que infectam invertebrados, vertebrados, plantas, protistas, fungos e bactérias. No entanto, a maioria é capaz de infectar tipos específicos de células de uma espécie de hospedeiro. Em raras exceções, os vírus cruzam barreiras de espécie, expandindo assim seu espectro de hospedeiro. Um exemplo é descrito no quadro da página 370. Neste capítulo, iremos nos preocupar principalmente com os vírus que infectam os seres humanos e bactérias. Os vírus que infectam bactérias são denominados bacteriófagos ou fagos. O espectro de hospedeiros de um vírus é determinado pela exigência viral quanto à sua ligação específica à célula hospedeira e pela disponibilidade de fatores celular do hospedeiro em potencial necessário para a multiplicação viral. Para que ocorra a infecção da célula hospedeira, a superfície externa dos vírus deve interagir quimicamente com receptores específicos presentes na superfície celular. Os dois componentes complementares são unidos por ligações fracas, como ligações de hidrogênio. A combinação de muitos sítios de ligação e receptores resulta em uma forte associação entre a célula hospedeira e o vírus. Para alguns bacteriófagos, o receptor faz parte da parede da célula hospedeira. Em outros casos, faz parte das fímbrias ou dos flagelos, no caso de vírus animais. Os receptores estão na membrana plasmática da célula hospedeira. A possibilidade de utilização dos vírus para tratamento de doença é intrigante, por causa de seu estreito espectro de hospedeiro e sua capacidade de matar a célula hospedeira. A ideia de uma fagoterapia utilizando bacteriófagos para tratar infecções bacterianas já existe há cerca de 100 anos. Avanços recentes no entendimento das interações vírus-hospedeiros têm possibilitado novos estudos no campo da fagoterapia e infecções virais induzidas experimentalmente em pacientes com câncer durante a década de 1920. Sugeriram que os vírus podem ter atividades antitumoriais. Estes vírus, destruidores de tumor ou oncolíticos, podem seletivamente infectar e matar células tumorais ou induzir uma resposta imune contra essas células. Alguns vírus infectam de forma natural as células tumorais e outros podem ser modificados geneticamente para infectá-las. Atualmente, vários estudos estão em andamento para determinar o mecanismo de ação dos vírus oncolíticos e a segurança do uso da terapia viral. Tamanho dos vírus. O tamanho viral é determinado com o auxílio da microscopia eletrônica. Vírus diferentes variam consideravelmente em tamanho.
Apesar de a maioria deles ser um pouco menor que as bactérias, alguns dos maiores vírus, como o vírus da vacina, são praticamente do mesmo tamanho de algumas bactérias pequenas, como Mycoplasma, Rickettsia e Clamídia. O comprimento do vírus varia em cerca de 20 a 1000 milímetros. Foco clínico do relatório semanal de morbilidade e mortalidade. Influenza, cruzando a barreira de espécie. O vírus da gripe, ou influenza tipo A, é encontrado em vários animais diferentes, incluindo porcos, baleias, cavalos e focas. Algumas vezes, o vírus influenza A, detectado em uma espécie animal, pode cruzar a barreira da espécie e causar doença em outra espécie. Por exemplo, até 1998, somente o subtipo H1N1 era encontrado nas populações de porcos nos Estados Unidos. Em 1998, o subtipo H3N2, proveniente de seres humanos, foi introduzido na população de porcos e causou doenças disseminadas no rebanho de suínos. Subtipo diferente por causa de cercos de proteína localizados na superfície do vírus, as proteínas hemaglutinina HA e a neuraminidase NA. Existem 16 tipos diferentes de HA e 9 subtipos diferentes de NA do vírus influenza A. Como diferentes combinações de proteínas H e N são possíveis, cada combinação corresponde a um subtipo diferente. Quando falamos de vírus influenza humano, nos referimos àquele subtipo amplamente disseminado entre seres humanos. Existem somente 3 tipos conhecidos de vírus influenza humano: H1N1, H1N2 e H3N2. O que existe de diferente nos vírus da tabela A? Esses subtipos ocorrem principalmente em aves. Os vírus que causam a influenza aviária, em geral, não infectam seres humanos, mas podem ser transmitidos aos seres humanos. Diretamente das aves ou de ambientes contaminados por ela, ou 2, através de um hospedeiro intermediário como o porco. Os porcos são transmissores importantes, pois podem ser infectados com o vírus influenza humana e aviária. O genoma do vírus influenza é composto por 8 segmentos. O genoma segmentado permite o rearranjo dos genes virais e a criação de novos vírus influenza A. Se partículas virais de 2 espécies diferentes infectarem a mesma pessoa ou animal, isso é conhecido como desvio antigênico. Por que ocorrem tão poucos casos de influenza aviária em humanos? Até o momento, o vírus da influenza aviária não tem causado surtos na população humana, pois a transmissão de pessoa a pessoa não é efetiva. Em quais continentes ocorrem casos de infecção por H5N1 em humanos? Durante o século XX, o surgimento de novos subtipos da influenza A causou 3 pandemias, todas disseminadas ao redor do mundo em um intervalo de 1 ano após terem sido detectados pela primeira vez. É provável que alguns segmentos de genoma desse subtipo de influenza A tenham se originado das aves. Muitos cientistas acreditam que a ocorrência de uma próxima pandemia de influenza é apenas uma questão de tempo. Modelo para o desvio antigênico observado no vírus influenza. Se um porco é infectado com o vírus influenza humana e um vírus influenza aviário, ao mesmo tempo, os vírus podem sofrer rearranjo e gerar um novo vírus, que possui a maioria dos genes de um vírus humano, mas a hemaglutinina ou a neuraminidase de um vírus aviário. O novo vírus resultante poderia, então, infectar seres humanos e se disseminar entre as pessoas, mas teria as proteínas de superfície hemaglutinina e a neuraminidase não observados previamente em vírus influenza que infectam seres humanos.
ácido nucleico. Ao contrário das células procarióticas e eucarióticas, nas quais o DNA é sempre material genético principal, o RNA possui um papel auxiliar. Os vírus podem possuir tanto DNA como RNA, mas nunca ambos. O ácido nucleico dos vírus pode ser de fita simples ou dupla. Assim, existem vírus com DNA de fita dupla, RNA de fita dupla, DNA de fita simples, RNA de fita simples. Dependendo do vírus, o ácido nucleico pode ser linear ou circular. Em alguns vírus, como o vírus da gripe, o ácido nucleico é segmentado. A porcentagem de ácido nucleico viral em relação à porcentagem de proteína é cerca de 1% no caso do vírus influenza e de cerca de 50% para certos bacteriófagos. A quantidade total de ácido nucleico varia de poucos milhares de nucleotídeos ou pares de nucleotídeos até 250 mil nucleotídeos. O cromossomo de E. coli possui aproximadamente 4 milhões de partes base. Capsídeo e envelope. O ácido nucleico dos vírus é protegido por um envoltório proteico chamado de capsídeo. A estrutura do capsídeo é determinada basicamente pelo genoma viral e constitui a maior parte da massa viral, especialmente em partículas pequenas. Cada capsídeo é composto por subunidades proteicas chamadas de capsômeros. Em alguns vírus, as proteínas que compõem os capsômeros são de um único tipo. Em outros, vários tipos de proteínas podem estar presentes. Os capsômeros, em geral, são visíveis nas microfotografias eletrônicas. A organização dos capsômeros é característica para cada tipo de vírus. Em alguns vírus, o capsídeo é coberto por um envelope, que normalmente consiste em uma combinação de lipídios, proteínas e carboidratos. Alguns vírus animais são liberados da célula hospedeira por um processo de extrusão, no qual a partícula é envolvida por uma camada de membrana plasmática celular que passa a constituir um envelope viral. Em muitos casos, o envelope contém proteínas codificadas pelo genoma viral juntamente com materiais derivados de componentes normal da célula hospedeira. Dependendo do vírus, os envelopes podem ou não apresentar espículas, constituídas, por exemplo, carboidratos e proteínas, que protejam da superfície do envelope. Alguns vírus se ligam à superfície de célula hospedeira através dessas espículas, que são tão características de muitos vírus que são usados na sua identificação. A capacidade de determinados vírus, como o vírus da gripe, de agregar eritrócito está associada à presença das espículas. Esses vírus se ligam aos eritrócitos formados pontes entre elas. A agregação resultante é chamada de hemaglutinação e é a base para vários testes laboratoriais úteis. Os vírus cujos capsídeos não estão cobertos por um envelope são conhecidos como vírus não envelopados. Nesse caso, o capsídeo protege o ácido nucleico viral do ataque das nucleases presentes nos fluidos biológicos e promove a ligação das nucleases presentes nos fluidos biológicos e promove a ligação da partícula às células suscetíveis. Quando o hospedeiro é infectado por um vírus, o sistema imune é estimulado a produzir anticorpos, proteínas que reagem com as proteínas de superfície do vírus. Essa interação entre os anticorpos do hospedeiro e as proteínas virais inativa o vírus e interrompe a infecção. Entretanto, muitos vírus podem escapar dos anticorpos, pois os genes que codificam as proteínas virais de superfície sofrem mutação. A
progenie dos vírus mutantes possui proteínas de superfície alterada, de forma que não são capazes de reagir com os anticorpos. O vírus da gripe frequentemente sofre alteração em suas espículas, sendo por esta razão que se contrai a gripe mais uma vez. Apesar de termos produzido anticorpos contra um subtipo de vírus da gripe, este pode sofrer mutações e nos infectar novamente. Morfologia geral. Os vírus podem ser classificados em vários tipos morfológicos diferentes, com base na arquitetura do capsídeo. A estrutura do capsídeo tem sido elucidada por microscopia eletrônica em uma técnica conhecida como cristalografia de raio-x. Vírus helicoidais. Os vírus helicoidais lembram bastões longos que podem ser rígidos ou flexíveis. O genoma viral está no interior de um capsídeo cilíndrico e oco, com estrutura helicoidal. Os vírus que causam raiva e febre hemorrágica são helicoidais. Vírus poliédricos. Muitos vírus animais, vegetais e bacterianos são poliédricos. O capsídeo da maioria dos vírus poliédricos tem a forma de um ixoedro, um políedro regular de 20 faces triangulares de 12 vértices. Os capsômeros de cada face formam um triângulo equilátero. O adenovírus é um exemplo de um vírus poliédrico com a forma de um icosaedro. O poliovírus também é icosaédrico. Vírus envelopados. Como mencionamos anteriormente, o capsídeo de alguns vírus é coberto por um envelope. Os vírus envelopados são relativamente esféricos. Os vírus helicoidais e os poliédricos envoltos por um envelope são denominados vírus helicoidais envelopados ou vírus poliédricos envelopados. Um exemplo de vírus helicoidal envelopado é o vírus influenza. O vírus do herpes é um exemplo de um vírus poliédrico envelopado. Vírus complexos. Alguns vírus, particularmente os vírus bacterianos, possuem estruturas complicadas e são denominados vírus complexos. Um bacteriófago é um exemplo de um vírus complexo. Alguns bacteriófagos possuem capsídeo com estruturas adicionais aderidas. O capsídeo cabeça é poliédrico e a bainha é helicoidal. A cabeça contém o genoma viral. Mais adiante neste capítulo serão descritas as funções de outras estruturas como a bainha, as fibras da cauda, a placa e o pino. Os poxvírus são outros exemplos de vírus complexos que não possuem capsídeo claramente definido, mas apresentam várias coberturas ao redor do genoma viral. Taxonomia dos vírus. O objetivo do aprendizado: definir espécie viral, dar um exemplo de família, gênero e nome vulgar de um vírus. Da mesma maneira que precisamos de categorias taxonômicas para plantas, animais e bactérias, necessitamos de taxonomia viral para nos auxiliar a organizar e entender novos organismos descobertos. A classificação mais antiga dos vírus tem como base a citomatologia, como a das doenças que afetam o sistema respiratório. Esse sistema é conveniente, mas não é aceitável cientificamente, porque o mesmo vírus pode causar mais de uma doença, dependendo do tecido afetado. Além disso, esse sistema agrupa artificialmente vírus que não infectam seres humanos. Os virologistas começaram a tratar do problema da taxonomia viral em 1966, com a criação do Comitê Internacional de Taxonomia Viral, CITV. Desde então, o CITV tem agrupado os vírus em famílias com base 1. No tipo
de ácido nucleico viral. 2. Na estratégia de replicação. E 3. Na morfologia. O sufixo vírus é usado para os gêneros, enquanto as famílias de vírus recebem o nome sufixo viridae. E as ordens, o sufixo alis. No uso normal, os nomes das famílias e dos gêneros são usados das seguintes maneiras: família Herpes viridae, gênero Simplex vírus, vírus herpes humano tipo 2. Uma espécie viral compreende um grupo de vírus que compartilham a mesma informação genética e o mesmo nicho ecológico, espectro de hospedeiro. Epítetos específicos não são utilizados para os vírus. Dessa forma, as espécies virais são designadas por nomes descritivos vulgares, como vírus de imunodeficiência humana, HIV, e as subespécies, se existirem, são designadas como um número. HIV-1. Isolamento, cultivo e identificação de vírus. Objetivo do aprendizado: descrever como os bacteriófagos são cultivados, descrever como os vírus animais são cultivados, listar 3 técnicas utilizadas para identificar os vírus. O fato de os vírus não poderem se multiplicar fora de uma célula viva complica a detecção, a quantificação e a identificação. Os vírus não se multiplicam em meio de cultura quimicamente sintéticos. Devem estar obrigatoriamente associados às células vivas. As plantas e os animais são de manutenção difícil e dispendiosa, e os vírus patogênicos que se multiplicam somente em primatas superiores ou em hospedeiros humanos trazem complicações adicionais. No entanto, os vírus cujos hospedeiros são as células bacterianas, bacteriófagos, multiplicam-se mais facilmente em cultura bacteriana. Essa é a razão pela qual a maior parte do nosso conhecimento sobre a multiplicação viral provém do estudo dos bacteriófagos. O cultivo de bacteriófagos em laboratórios. Os bacteriófagos podem se multiplicar tanto em culturas bacterianas em meio líquidos em suspensão quanto em meios sólidos. O meio sólido torna possível o uso do método da contagem da placa de Lise para a detecção e a quantificação das partículas virais. Uma amostra de bacteriófagos é misturada com as bactérias em agar fundido. O agar, tendo a mistura de bacteriófagos e bactérias, é então colocado em uma placa de Petri contendo uma camada de meio de cultura com agar mais duro. A mistura vírus-bactéria se solidifica, formando uma camada com a espessura aproximadamente de uma célula bacteriana. Cada vírus infecta uma bactéria, se multiplica e libera centenas de novos vírus que infectaram as bactérias adjacentes que, por sua vez, produzirão novos vírus. Após vários ciclos de multiplicação viral, todas as bactérias localizadas nas proximidades da infecção inicial são destruídas. Isso leva à produção de um determinado número de zonas claras ou placas de Lise, que são visíveis na monocamada de células bacterianas que crescem na superfície do agar. Enquanto as placas são formadas, as bactérias de outras regiões da placa de Petri e que não foram infectadas continuam se proliferando rapidamente e produzem áreas de turbidez. Cada placa corresponde teoricamente a uma única partícula viral de suspensão original. Dessa forma, a concentração das suspensões virais, medida pelo número de placas formadas em geral, é dada em unidades formadoras de placas, UFPS.
O cultivo de vírus animais em laboratórios. Em laboratórios, geralmente são utilizados 3 métodos para o cultivo de vírus animais. Esses métodos envolvem o uso de animais, ovos embrionados e cultura celular em animais vivos. Alguns vírus só podem ser cultivados em animais como camundongos, coelhos e cobaias. A maioria dos estudos para avaliar a resposta imune contra a infecção viral também é realizada em animais infectados. A inoculação de animais pode ser utilizada como um procedimento diagnóstico para identificação e o isolamento de um vírus a partir de amostras clínicas. Após ser inoculado com um espécime clínico, o animal é observado quanto ao aparecimento de sinais de doença ou é sacrificado para que seus tecidos possam ser analisados à procura de partículas virais. Alguns vírus humanos não se multiplicam em animais ou se multiplicam, mas não causam doenças aparentes. A falta de modelos animais naturais para o vírus da AIDS tem tornado mais lento o nosso entendimento sobre o processo da doença e tem impedido o teste de drogas que inibam a multiplicação do vírus in vivo. Os chimpanzés podem ser infectados com uma subespécie de HIV, um gênero lentivírus, mas não apresentam sintomas da doença. Não pode ser usado no estudo dos efeitos de multiplicação viral no tratamento da doença. Vacina contra a AIDS estão sendo testadas atualmente em seres humanos, mas a doença evolui de maneira tão lenta que pode demorar anos para se determinar sua eficácia. Em 1986 foi descrita uma aidssímia, uma doença da imunodeficiência em macacos verdes, seguida da descrição em 1987 de uma AIDS felina, uma doença de imunodeficiência em gatos domésticos. Essas doenças são causadas por lentivírus proximamente relacionadas ao HIV, que se desenvolve em poucos meses, constituindo assim um modelo para se estudar a multiplicação viral em diferentes tecidos. Em 1990, foi desenvolvido um método para inoculação de camundongos com HIV, que consiste no uso de camundongos imunodeficientes enxertados para a produção de células T e gamaglobulina humanas. Os camundongos constituem um modelo confiável para o estudo da replicação viral, embora não seja um modelo adequado para o desenvolvimento de vacinas. Em ovos embrionados. Para vírus capazes de se multiplicar em ovos embrionados, essa é uma forma de hospedeiro conveniente e não dispendiosa para o cultivo de muitos vírus animais. Uma perfuração é feita na casca do ovo embrionado e uma suspensão viral ou uma suspensão de tecido suspeito de conter vírus é injetada no fluido presente no interior do ovo. O ovo contém várias membranas e os vírus também podem ser injetados próximo da membrana mais adequada à sua multiplicação. A multiplicação viral se manifesta pela morte do embrião, por danos às células embrionárias ou pela formação de lesões típicas nas membranas. Esse método já foi um dos mais utilizados para o isolamento e a multiplicação viral, sendo ainda usado na produção de vírus para algumas vacinas. É por isso que poderão nos perguntar antes de sermos vacinados:
se somos alérgicos a ovos, pois proteínas do ovo podem estar presentes nessa preparação de vacina. Em culturas de células. As culturas de células têm substituído os ovos embrionados como meio de cultivo preferido para muitos vírus. A cultura de células consiste em células que se dividem em meio de cultura em laboratórios. É mais conveniente trabalhar com cultivo celulares do que com animais ou ovos embrionados, pois em geral os cultivos constituem coleções mais homogêneas de células e podem ser propagados e manipulados da mesma forma que as culturas bacterianas. A obtenção de uma linhagem celular é iniciada com o tratamento enzimático de fragmentos do tecido animal para a separação das células. As células isoladas são suspensas em uma solução com pressão osmótica, nutrientes e fatores de crescimento necessários ao seu desenvolvimento. As células normais tendem a aderir ao recipiente de plástico ou vidro e se produzem formando uma monocamada. A infecção viral dessa monocamada muitas vezes causa a sua destruição à medida que os vírus se multiplicam. Essa destruição celular é denominada efeito citopático, ECP. O ECP pode ser detectado e quantificado da mesma forma que as placas de Lise produzidas por bacteriófagos em monocamadas de bactéria, sendo informado como UFP-ml. Os vírus podem se multiplicar em células de linhagem primária ou contínua. As células de linhagem primária, derivadas de fragmentos de tecido, tendem a morrer após poucas gerações. Determinadas linhagens celulares, denominadas linhagens diploides, derivadas de embrião humano, podem manter-se por cerca de 100 gerações e são amplamente utilizadas para a multiplicação de vírus que requerem hospedeiros humanos. Linhagens como essas são utilizadas para o cultivo do vírus da raiva na produção de vacina antirrábica, chamada de vacina humana diploide. As células de linhagem contínua são utilizadas na multiplicação rotineira de vírus em laboratório. São células transformadas ou cancerígenas, aquelas que podem ser mantidas por um número indefinido de gerações, sendo às vezes chamadas de linhagens imortais. Uma dessas linhagens, a célula HLA, foi isolada do câncer de uma mulher, Henrietta Lacks, falecida em 1951. Após anos de cultivo em laboratórios, muitas dessas linhagens perderam quase todas as suas características originais, mas essas alterações não interferiram no seu uso para multiplicação viral. Apesar do sucesso do cultivo celular no isolamento, na multiplicação dos vírus, ainda existem alguns vírus que nunca puderam ser cultivados com sucesso por meio desse método. A ideia do cultivo celular data do final do século XIX, mas só se tornou uma técnica laboratorial após o desenvolvimento dos antibióticos nos anos subsequentes à Segunda Guerra Mundial. O principal problema relacionado com o cultivo celular é que as células devem ser mantidas livres de contaminação microbiana. A manutenção de linhagens celulares requer pessoal treinado com experiência considerável e trabalho em tempo integral. Devido a essas dificuldades, a maioria dos laboratórios hospitalares e muitos laboratórios de saúde pública não isolam nem identificam os vírus. Em vez disso, as amostras são enviadas para laboratórios
de referências especializados nessa função. Identificação viral. A identificação de isolamento viral não é tarefa fácil. Para começar, os vírus só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio eletrônico. Os métodos sorológicos, como o Westers, são os métodos de identificação mais comuns utilizados. Neste teste, o vírus é detectado e identificado por sua relação com anticorpos. Os anticorpos serão discutidos com detalhes no capítulo 17 e alguns testes imunológicos para identificação viral no capítulo 18. A observação dos efeitos topáticos descritas no capítulo 15, página 441, também é útil para a identificação dos vírus. Os virologistas podem identificar e caracterizar os vírus por métodos moleculares modernos, como o uso de poliformismo de tamanho de fragmentos de restrição e da reação em cadeias polimerase. A PCR foi utilizada para amplificação do RNA viral e identificação do vírus da encefalite oeste do Nilo nos Estados Unidos em 1999 e do coronavírus associado a SARS na China em 2002. Multiplicação viral. Objetivo do aprendizado: descrever o ciclo lítico dos bacteriófagos teipares, descrever o ciclo lisogênico do bacteriófago lambda, comparar e constatar o ciclo de multiplicação dos vírus animais contendo DNA ou RNA. O ácido nucleico de um vírion contém somente uma pequena quantidade dos genes necessários para a síntese de novos vírus. Entre eles estão os genes que codificam os componentes estruturais dos vírions, as proteínas do capsídeo e os genes que codificam algumas enzimas utilizadas no ciclo de multiplicação viral. Essas enzimas são sintetizadas e funcionam somente quando o vírus está dentro da célula hospedeira. As enzimas virais são quase que exclusivamente envolvidas na replicação e no processamento do ácido nucleico viral. As enzimas necessárias para a síntese de proteínas, os ribossomos, o tRNA e a produção de energia fornecidos pelas células hospedeiras e são usados na síntese de proteínas virais, incluindo enzimas virais. Embora os menores vírions não envelopados não contenham nenhuma enzima, os vírions maiores podem possuir uma ou mais enzimas que auxiliam no processo de penetração do vírus na célula hospedeira ou na replicação do ácido nucleico viral. Assim, para que um vírus se multiplique, ele precisa invadir a célula hospedeira e assumir o comando da sua maquinária metabólica. O único vírion pode dar origem em uma única célula hospedeira, algumas ou mesmo milhares de partículas virais iguais. Esse processo pode alterar drasticamente a célula hospedeira, podendo causar sua morte. Em algumas infecções virais, a célula sobrevive e continua a produzir vírus indefinidamente. A multiplicação dos vírus pode ser demonstrada com uma curva de ciclo único. Os dados podem ser obtidos por infecção de todas as células de uma cultura e posterior teste do meio de cultura e das células quanto à presença de vírions, proteínas e ácidos nucleicos. Multiplicação de bacteriófagos. Embora a maneira pela qual um vírus penetra e é liberado da célula hospedeira possa variar, o mecanismo
básico de multiplicação viral. É similar para todos os vírus. Os bacteriófagos podem se multiplicar por dois mecanismos alternativos: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico termina com a lise e a morte da célula hospedeira, enquanto o ciclo lisogênico, a célula hospedeira permanece viva, visto que os bacteriófagos T-pares T2, T4, T6 são os mais estudados. Descreveremos sua multiplicação em seu hospedeiro E. coli, como um exemplo de ciclo lítico. Bacteriófagos T-pares, o ciclo lítico. Os vírions dos bacteriófagos T-pares são grandes, complexos e não envelopados, com uma estrutura característica de cabeça e cauda. O tamanho de seu DNA corresponde a apenas cerca de 6% do DNA de uma bactéria E. coli, ainda que esse DNA seja suficiente para codificar mais de 100 genes. O ciclo de multiplicação desse vírus, assim como o de todos os outros vírus, ocorre em 5 etapas distintas: absorção, penetração, biossíntese, maturação, liberação. A dissorção. 1. Após uma colisão ao acaso entre as partículas do fago e as características, a dissorção ou ancoragem ocorre. Durante esses processos, um sítio de adsorção no vírus se liga ao sítio do receptor complementar na parede da célula bacteriana. Essa ligação consiste em uma interação química, na qual se formam ligações fracas entre o sítio de adsorção e o receptor celular. Os bacteriófagos T-pares possuem fibras nas extremidades da cauda, que servem como sítios de adsorção. Os receptores complementares estão na parede da célula bacteriana. Penetração. 2. Após a adsorção, os bacteriófagos T-pares injetam seu DNA, ácido nucleico, dentro da bactéria. Para isso, a cauda do bacteriófago libera uma enzima, a lisozina, que destrói uma porção da parede celular bacteriana. Durante o processo de penetração, a bainha da cauda do fago se contrai e o centro da cauda atravessa a parede da célula bacteriana. Quando o centro alcança a membrana plasmática, o DNA da cabeça do fago penetra na bactéria, passando através de glúten da cauda e da membrana plasmática. O capsídeo permanece do lado de fora da célula bacteriana. Portanto, a partícula do fago funciona como uma seringa hipodérmica injetando DNA dentro da célula bacteriana. Biossíntese. 3. Assim que o DNA bacteriófago alcança o citoplasma da célula hospedeira, ocorre a biossíntese do ácido nucleico das proteínas virais. A síntese proteica do hospedeiro é interrompida pela degradação do seu DNA, induzida pelo vírus, pela ação de proteínas virais que interferem com transcrição ou pela inibição da tradução. Inicialmente, o fago utiliza várias enzimas e os nucleotídeos da célula hospedeira para sintetizar cópias do seu DNA. Logo a seguir, tem início da biossíntese das proteínas virais. Todo o RNA transcrito na célula correspondente a mRNA, transcrito a partir do DNA do fago para a síntese de enzimas virais das proteínas dos capsídeos virais. Os ribossomos, as enzimas e os aminoácidos da célula hospedeira são usados na tradução. Durante o ciclo de multiplicação do fago,
controles genéticos regulam a transcrição de regiões diferentes do DNA. Por exemplo, mensagens precoces são traduzidas em proteínas virais precoces, que são as enzimas usadas na síntese do DNA do fago. Da mesma forma, mensagens tardias são traduzidas em proteínas tardias, utilizadas na síntese do capsídeo viral. Por um período de vários minutos após a infecção, fagos complexos não são encontrados na célula hospedeira, somente componentes isolados, DNA e proteína, podem ser detectados. Esse período de multiplicação viral, no qual vírus complexos infectivos ainda não estão formados, é denominado período de eclipse. Maturação. 4. A próxima sequência de eventos consiste na maturação. Durante esse processo, vírus complexos são formados a partir de DNA dos capsídeos. Os componentes virais se organizam espontaneamente, formando a partícula viral e eliminando a necessidade de muitos genes não estruturais e de outros produtos gênicos. As cabeças e as caudas dos fagos são montadas separadamente a partir de subunidades de proteínas. A cabeça recebe o DNA viral e se liga à cauda. Liberação. 5. O estágio final da multiplicação viral é a liberação dos vírus da célula hospedeira. O termo lis, geralmente, é utilizado para essa etapa da multiplicação dos fagos tepares, pois, nesse caso, a membrana citoplasmática é rompida. A lisozima, codificada por um gene viral, é sintetizada dentro da célula. Essa enzima destrói a parede celular bacteriana, liberando os novos bacteriófagos produzidos. Os casos liberados infectam outras células suscetíveis vizinhas e o ciclo de multiplicação viral é repetido dentro dessas células. Bacteriófago lambda, o ciclo lisogênico. Em contraste aos bacteriófagos tepares, alguns vírus não causam lise e morte celular quando se multiplicam na célula hospedeira. Esses fagos lisogênicos, também denominados fagos temperados, podem produzir um ciclo lítico, entretanto são capazes de incorporar seu DNA ou ao DNA da célula hospedeira para iniciar um ciclo lisogênico. Na lisogenia, o fago permanece latente e inativo. As células bacterianas hospedeiras são conhecidas como células lisogênicas. Utilizaremos o exemplo do bacteriófago lambda, um fago lisogênico bem estudado, como exemplo de ciclo lisogênico. 1. Após a penetração em uma célula E. coli. 2. O DNA do fago, originalmente linear, forma um círculo. 3a. Esse círculo pode se multiplicar e ser transcrito. 4a. Levando à produção de novos fagos e a lise celular, ciclo lítico. 3b. Alternativamente, o círculo pode se recombinar com o DNA bacteriano circular, se tornar parte dele, ciclo lisogênico. O DNA do fago inserido na célula passa a ser chamado de prófago. A maioria dos genes do prófago é reprimida por duas proteínas repressoras codificadas pelo genoma do prófago. Esses repressores ligam-se aos operadores e interrompem a transcrição de todos os outros genes
do fago. Dessa maneira, os genes do fago que poderiam direcionar a síntese e a liberação de novos vírus são desligados, da mesma forma que são desligados os genes E. coli, comandados pelo operon LAC quando ligado ao repressor LAC, sempre que a maquinária celular replica o cromossomo bacteriano. 4b. O DNA do prófago também será replicado. O prófago permanece latente na progênie celular. 5. Entretanto, um evento espontâneo raro ou mesmo a ação da luz UV ou de determinadas substâncias químicas pode levar à excisão do DNA do prófago e ao início do ciclo lítico. A lisogenia apresenta 3 consequências importantes. Em primeiro lugar, as células lisogênicas são imunes à reinfecção pelo mesmo fago. A segunda consequência é que as células hospedeiras podem exibir novas propriedades, que é conhecido como conversão. Por exemplo, a bactéria Corynebacterium diphtheriae, que causa a difteria, é um patógeno cujas características promotoras da doença são relacionadas à síntese de uma toxina. Essa bactéria só pode produzir toxina quando possui um fago temperado, pois o gene que codifica para a toxina está no prófago. Em outro exemplo, somente os estreptococos que carregam um fago lisogênico ou temperado são capazes de produzir toxina relacionada com a síndrome do choque tóxico. A toxina produzida pelo Clostridium botulinum, a característica que causa o botulismo, é codificada por um gene do prófago, assim como a toxina Shiga, que é produzida por cepas patogênicas de E. coli. A terceira consequência da lisogênia é que ela torna possível a transdução especializada. Qualquer gene bacteriano pode ser transferido por esse processo, porque o cromossomo do hospedeiro está fragmentado em pedaços que podem ser empacotados em um capsídeo de fago. Entretanto, na transdução especializada, somente determinados genes bacterianos podem ser transferidos. A transdução especializada é mediada por um fago lisogênico, que empacota o DNA bacteriano junto com seu próprio DNA no mesmo capsídeo. Quando um prófago é excisado do cromossomo bacteriano, genes adjacentes de ambos os lados podem permanecer ligados ao DNA do fago. O bacteriólogo carrega de seu hospedeiro galactose positivo o gene GAL, responsável pela fermentação da lactose. O fago transfere esse gene para uma célula galactose negativa, transformando a galactose positiva. Certos vírus animais podem sofrer processos muito semelhantes à lisogenia. Os vírus animais que permanecem latentes por longos períodos dentro das células, sem se multiplicarem ou sem causarem doenças, podem estar inseridos no cromossomo da célula hospedeira ou permanecer separados, mas estar em um estado reprimido, como alguns fagos lisogênicos. Vírus que causam câncer também podem estar latentes, como será discutido mais adiante neste capítulo. Multiplicação de vírus animais.
A multiplicação dos vírus animais segue o padrão básico de multiplicação dos bacteriófagos, mas com várias diferenças resumidas. Os vírus animais diferem dos fagos no seu mecanismo de penetração dentro das células hospedeiras. Além disso, uma vez dentro da célula, a síntese e a montagem de novos componentes virais são ligeiramente diferentes, em parte devido à diferença entre as células procarióticas e eucarióticas. Os vírus animais possuem determinados tipos de enzimas que não são encontrados nos fagos. Finalmente, os vírus animais e os fagos diferentes, quanto aos mecanismos de maturação e liberação e quanto aos efeitos de sua multiplicação na célula hospedeira, na discussão que se segue sobre a multiplicação dos vírus animais, consideraremos os processos comuns dos vírus DNA e de RNA. Esses processos são a adsorção, penetração, desnudamento e liberação. Examinaremos também a diferença entre os dois tipos de vírus com relação ao processo de biossíntese. Adsorção. Como os bacteriófagos, os vírus animais possuem sítios de adsorção, se ligam os sítios receptores na superfície da célula hospedeira. No entanto, os receptores das células animais são proteínas e glicoproteínas da membrana plasmática. Além disso, animais não possuem apêndices, como as fibras da cauda de alguns bacteriófagos. Nos vírus animais, os sítios de ligação entre distribuídos por toda a superfície da partícula viral, esses sítios variam de acordo com os diferentes grupos de vírus. Nos adenovírus, são vírus icossaédricos, são pequenas fibras nos vértices do icossaedro. Na maioria dos vírus envelopados, como o vírus influenza, os vírus de adsorção são espículas localizadas na superfície do envelope. Logo que uma espícula se liga ao receptor da célula hospedeira, sítios receptores adicionais migram em direção ao vírus. A ligação de muitos sítios completa o processo de adsorção. Os sítios receptores são características genéticas dos hospedeiros, consequentemente, o hospedeiro para um determinado vírus pode variar de pessoa para pessoa. Isso pode explicar as diferenças individuais na suscetibilidade a um vírus em particular. Por exemplo, pessoa que não possui um receptor celular para o parvovírus B19, denominado antígeno P, são naturalmente resistentes à infecção e não desenvolve a quinta doença causada por esse vírus. O entendimento da natureza do processo de adsorção pode levar ao desenvolvimento de drogas que previnam a infecção viral, anticorpos monoclonais, que se ligam aos sítios de adsorção dos vírus ou os receptores celular poderão em breve ser usados no tratamento de algumas infecções virais. Penetração. Após a adsorção, ocorre a penetração. Nas células eucarióticas, os vírus penetram pelo processo de pinocitose, que é um processo celular ativo através do qual nutrientes de outras células entram na célula. A membrana plasmática celular está constantemente sofrendo invaginações para formar vesículas. Essas vesículas contêm elementos originados do exterior da célula e que são elevados para o seu interior para serem digeridos. Se um vírus se ligar a uma invaginação da membrana plasmática de uma célula hospedeira em potencial, esta envolverá o vírus formando uma vesícula. Os vírus envelopados podem penetrar no interior da célula por um processo alternativo, denominado fusão, no qual o envelope viral se funde com a membrana plasmática e libera o capsídeo no citoplasma. Este é o método pelo qual o HIV penetra na célula. Desnudamento. Durante o período da eclipse da infecção viral, os vírus são
desmontados e não são observadas partículas virais dentro da célula. O desnudamento consiste na separação do ácido nucleico viral de seu envoltório proteico. Uma vez que o vírion está dentro de uma vesícula endocítica, o capsídeo é digerido quando a célula tenta digerir conteúdo vesicular. Nos vírus não envelopados, o capsídeo pode ser liberado dentro do citoplasma da célula hospedeira. Esse processo varia de acordo com o tipo de vírus. Alguns vírus animais concluem o processo de desnudamento por ação de enzimas lisossomais da célula hospedeira. Essas enzimas degradam o capsídeo viral. O desnudamento dos poxvírus é incluído por uma enzima específica codificada pelo genoma viral e sintetizada imediatamente após a infecção. Em outros vírus, o desnudamento parece envolver exclusivamente enzimas de citoplasma da célula hospedeira, pelo menos por um vírus. O polivírus, o desnudamento começa enquanto o vírus ainda está ancorado à membrana plasmática da célula hospedeira. A biossíntese dos vírus de DNA. Geralmente, os vírus de DNA replicam seu genoma no núcleo da célula hospedeira usando enzimas virais e sintetizam as proteínas do capsídeo e outras proteínas no citoplasma, usando enzimas do hospedeiro. As proteínas migram, então, para o núcleo e são reunidas com o DNA recém-sintetizado para formar os novos vírions. Os vírions são transportados pelo retículo endoplasmático para a membrana da célula hospedeira e são liberados. Os herpesvírus, os papovavírus, os adenovírus e os hepadinavírus seguem esse padrão de biossíntese. Os paxvírus são uma exceção, pois todos os seus componentes são sintetizados no citoplasma. 2. Após a adsorção, a penetração e o desnudamento, o DNA viral é liberado no núcleo da célula hospedeira. 3. A seguir, ocorre a transcrição de uma porção do DNA viral que codifica os genes precoces, seguida da sua tradução. Os produtos desses genes são enzimas requeridas para a multiplicação do DNA viral. Na maioria dos vírus de DNA, a transcrição precoce é realizada pela transcriptase do hospedeiro. Os poxvírus, no entanto, possuem sua própria transcriptase. 4. Alguns tempos após o início da replicação do DNA, ocorre a transcrição e a tradução dos genes tardios. As proteínas tardias incluem as proteínas do capsídeo que outras proteínas estruturais. 5. Isso leva à síntese das proteínas do capsídeo que ocorre no citoplasma da célula hospedeira. 6. Após a migração das proteínas do capsídeo para o núcleo celular, ocorre a maturação. O DNA viral e as proteínas do capsídeo se montam para transformar os vírus complexos. 7. Os vírus complexos são então liberados da célula hospedeira. Alguns vírus que possuem genoma de DNA são descritos a seguir. Adenoviridae, nomeados com referência às adenoides, local de onde ficam isolados pela primeira vez, os adenovírus causam doenças respiratórias agudas, o resfriado comum. Poxviridae, todas as doenças causadas pelo poxvírus, entre elas a varíola humana e a varíola bovina, apresentam lesões cutâneas. A palavra pox se refere a lesões pustulares. A multiplicação viral é iniciada pela transcriptase viral. Os
Os componentes virais são sintetizados e montados no citoplasma da célula hospedeira. Herpes viridae. São conhecidos aproximadamente 100 tipos de herpes vírus. São assim denominados por causa do aspecto disseminado das úlceras do herpes labial. Entre as espécies dos herpes humanos estão as que causam herpes labial. O HHV3, gênero varicelovírus, que causa a catapora. O HHV4, o vírus Epstein-Barr, que causa a mononucleose infecciosa. O HHV5, o HHV6, gênero roseolovírus, que causa a roséola. O HHV7, que infecta principalmente crianças, causadas por um exantema semelhante ao sarampo. E o HHV8, que é associado ao sarcoma de Kaposi, principalmente em pacientes com AIDS. Papovaviridae. Os papovavírus têm seu nome derivado de papilomas ou verrugas poliomas e vacuolização. As verrugas são causadas por membros dos gêneros papilomavírus. Algumas espécies dos gêneros papilomavírus são capazes de transformar células e causar câncer. Hepadinaviridae. Os hepadinavírus são assim designados por serem capazes de causar hepatite por conterem DNA. O único gênero dessa família causa a hepatite B. Os hepadinavírus, diferente de outros vírus de DNA, pelo fato de sintetizarem seu DNA a partir do RNA, usando a transcriptase reserva viral, essa enzima é discutida mais adiante, juntamente com os retrovírus, outra família que possui a transcriptase reserva. A biossíntese dos vírus de RNA. Os vírus de RNA multiplicam-se essencialmente da mesma forma que os vírus de DNA, exceto que os vários grupos de vírus de RNA utilizam diferentes mecanismos de síntese de mRNA. Embora os detalhes deste mecanismo estejam fora do objetivo desse texto, o ciclo de multiplicação de 4 tipos de vírus de RNA serão descritos com propósito comparativo. Os vírus de RNA se multiplicam no citoplasma da célula hospedeira. As principais diferenças entre os processos de multiplicação desses vírus residem na forma como o mRNA e o RNA viral são produzidos. Após a síntese do RNA e das proteínas virais, o processo da maturação ocorre de maneira similar a todos os outros vírus animais, como será discutido resumidamente. Picornaviridae. Os picornavírus, como os polivírus, são vírus de RNA de fita simples. São os menores vírus conhecidos. O prefixo pico, pequeno, mais RNA dá o nome a esse vírus. O RNA do vírus é identificado como fita senso ou fita positiva, porque pode funcionar como mRNA. Após a adsorção, a penetração e a desnudamento, a fita simples do RNA viral é traduzida em duas proteínas principais que inibem a síntese de RNA e as proteínas da célula hospedeira sintetizam uma enzima chamada de RNA
polimerase, dependente de RNA. Essa enzima catalisa a síntese de outra fita de RNA, que é complementar à sequência de base da fita infectiva original. Essa nova fita, denominada fita antissenso ou fita negativa, serve como molde para a produção de fitas positivas adicionais. As fitas positivas podem servir como mRNA para a tradução das proteínas de capsídeo. Podem se incorporar a elas para formar novos vírus ou podem servir como molde para a continuação da multiplicação do RNA viral. O processo de maturação ocorre após a síntese do DNA viral e das proteínas virais. Togaviridae. Os togavírus, entre os quais se incluem os alfavírus e os arbovírus, que são os vírus transmitidos por artrópodes, também contêm RNA de fita simples positiva. Os togavírus são vírus envelopados e seu nome deriva da palavra latina toga, que significa cobertura. Lembre-se de que esses não são os únicos vírus envelopados. Após a síntese de uma fita de RNA negativa, a partir de uma fita de RNA positiva, dois tipos de mRNA são sintetizados a partir da fita negativa. Um tipo de mRNA consiste de uma fita curta que codifica as proteínas do envelope. O outro tipo é uma fita mais longa que serve como mRNA para a tradução das proteínas do capsídeo e é incorporado ao capsídeo. Rabidoviridae. Os rabidovírus, como o vírus da raiva, geralmente possuem forma de projétil. Rábido deriva do grego e significa bastão, do que na verdade não corresponde a uma descrição precisa de sua morfologia. Eles contêm uma fita simples negativa de RNA. Eles também contêm o RNA polimerase, dependente de RNA, que usa a fita negativa como molde para a síntese das fitas positivas. As fitas positivas servirão como mRNA e como molde para a síntese de novas moléculas de RNA viral. Reoviridae. Os reovírus foram assim denominados de acordo com os ambientes em que foram encontrados. O sistema respiratório e entérico dos seres humanos, quando foram descobertos, não foram associados a nenhuma doença, sendo considerados vírus órfãos. Atualmente são conhecidos 3 sorotipos capazes de causar infecções nos tratos respiratórios e intestinais. O capsídeo, contendo RNA de fita dupla, é digerido após a penetração na célula hospedeira. O mRNA viral é produzido no citoplasma, onde é utilizado para sintetizar novas proteínas virais. Uma das proteínas virais recém-sintetizada atua como RNA polimerase dependente de RNA para a produção de novas fitas negativas de RNA. A fita positiva e negativa de mRNA formam uma fita dupla que serão, então, envolta pelo capsídeo. Retroviridae. Muitos retrovírus infectam vertebrados. No gênero dos retrovírus, os letivírus incluem as subespécies HIV1 e HIV2, que causam AIDS. Os retrovírus que causam câncer são discutidos mais adiante nesse capítulo. A formação do RNA e do mRNA de novos vírus é mostrado na página 390. Esse vírus contém uma enzima, a transcriptase reversa,
que utiliza o RNA viral como molde para a síntese de DNA de fita dupla complementar. Essa enzima também degrada o RNA viral original. O nome retrovírus deriva das letras iniciais de transcriptas reserva. O DNA viral é então integrado ao cromossomo da célula hospedeira como um provírus. Diferente do prófago, o provírus nunca é removido do cromossomo. Na forma de provírus, o HIV é protegido do sistema imune do hospedeiro e de drogas antivirais. Algumas vezes os provírus simplesmente permanecem em estado latente e se replica somente quando o DNA da célula hospedeira é replicado. Em outros casos, o provírus é expresso e produz novos vírus que podem infectar células adjacentes. Agentes mutagênicos como a radiação gama podem induzir a expressão de um provírus. O provírus também pode, no caso de retrovírus oncogênicos, converter a célula hospedeira de uma célula tumoral. Os possíveis mecanismos para esse fenômeno serão discutidos mais adiante. Maturação e liberação. A montagem do capsídeo proteico constitui o primeiro passo no processo de maturação viral. Essa montagem geral é um processo espontâneo. Os capsídeos de muitos vírus animais são envoltos por um envelope formado de proteínas, lipídios e carboidratos, conforme mencionados anteriormente. Exemplos incluem os ortomixovírus e os paramixovírus. As proteínas do envelope são codificadas por genes virais e são incorporadas à membrana plasmática da célula hospedeira. Os lipídios e os carboidratos são sintetizados pela célula e estão presentes na membrana plasmática. Quando o vírus deixa a célula por um processo denominado brotamento, o capsídeo viral adquire um envelope. Após a sequência de adsorção, penetração e desnudamento e biossíntese do ácido nucleico e das proteínas virais, o capsídeo montado brota, empurrando a membrana plasmática. Como resultado, uma parte da membrana, que agora é o envelope, se adere aos vírus. Essa extrusão do vírus de uma célula hospedeira é um dos métodos de liberação. O brotamento não mata a célula hospedeira imediatamente. Em alguns casos, a célula sobrevive. Os vírus não envelopados são liberados por meio de rupturas na membrana plasmática. Ao contrário do brotamento, este tipo de liberação geralmente resulta na morte da célula hospedeira. Vírus e câncer. Objetivo do aprendizado: definir oncogene e célula transformada. Discutir a relação entre vírus contendo DNA e RNA e câncer. Sabe-se hoje que muitos tipos de câncer são causados por vírus. As pesquisas em biologia molecular mostram que os mecanismos das doenças são semelhantes, mesmo quando o vírus não causa o câncer. A relação entre câncer e vírus foi inicialmente demonstrada em 1908, quando os virologistas Wilhelms e Olaf, trabalhando na Dinamarca, tentaram isolar o vírus causador de leucemia aviária. Eles descobriram que a leucemia podia ser transmitida para aves sadias por meio de filtrados livres de células que continham vírus. 3 anos depois, Peyton Rose, trabalhando no Instituto Rockefeller, em Nova York, descobriu que um sarcoma de galinha, câncer de tecido conjuntivo, podia ser transmitido de maneira
similar. Os adenocarcinomas induzidos por vírus foram descobertos em 1936 em camundongos. Nessa época, foi claramente demonstrado que tumores de glândulas mamárias de camundongos eram transmitidos das mães para as crias através do leite materno. Um vírus capaz de causar câncer em seres humanos foi descoberto e isolado em 1972 pelo bacteriologista norte-americano Sarah Stewart. A origem viral do câncer pode muitas vezes não ser conhecida por várias razões. Primeiro, a maioria das partículas de alguns vírus é infectiva, mas não causa câncer. Segundo, o câncer pode se desenvolver sempre muito tempo após a infecção viral. Terceiro, o câncer não parece ser contagioso, como ocorre em muitas doenças virais. Transformação de células normais em células tumoriais. Quase tudo que pode alterar no material genético de uma célula eucariótica tem o potencial de transformar uma célula normal em uma célula cancerosa. Essas alterações que causam câncer afetam partes do genoma chamadas de oncógenes. Os oncógenes foram identificados pela primeira vez em vírus causadores de câncer. Foram considerados parte do genoma viral normal. No entanto, os microbiologistas norte-americanos Michael e Harold receberam o Prêmio Nobel de Medicina em 1989 por terem aprovado que os genes indutores de câncer transmitido pelos vírus são, na verdade, derivados de células animais. Bishop e Varmus mostraram que o gene SRC, causador de câncer encontrado no vírus da sarcoma aviário, é derivado de uma parte normal do genoma das galinhas. Os oncogenes podem ser ativados para um funcionamento anormal por uma variedade de agentes, incluindo químico mutagênico, radiação de alta energia e vírus. Os vírus capazes de induzir tumores em animais são chamados de vírus oncogênicos ou oncovírus. Sabe-se que aproximadamente 10% dos casos de câncer são causados por vírus. Uma característica marcante de todos os vírus oncogênicos é que seu material genético se integra ao DNA da célula hospedeira, replicando juntamente com os cromossomos celulares. Esse mecanismo é semelhante ao fenômeno da lisogênia nas bactérias, podendo alterar da mesma maneira as características da célula hospedeira. As células tumoriais sofrem transformações, isto é, adquirem propriedades que são distintas daquelas células não infectadas ou daquelas infectadas, mas não foram tumores. Após serem transformadas pelo vírus, algumas células tumoriais passam a expressar um antígeno vírus específico chamado de antígeno de transplante tumor específico. Em sua superfície e também no núcleo chamado de antígeno T, as células transformadas tendem a ser menos arredondadas do que as células normais e tendem a exibir determinadas anormalidades cromossômicas, como os números anormal de cromossomos e cromossomos fragmentados. Vírus de DNA oncogênicos. Os vírus de oncogênicos fazem parte de inúmeras famílias de vírus com genoma DNA. Essas famílias incluem adenoviridae, herpesviridae, poxviridae, papoviridae e hepadinaviridae. Entre os papovírus,
Os papilomavírus causam câncer uterino. Quase todos os casos de câncer cervical são causados pelo papilomavírus humano. O HPV-16 é responsável por cerca da metade de todos os casos de câncer cervical. Uma vacina contra 4 HPVs, incluindo o HPV-16, é recomendado para crianças de 11 a 12 anos de idade. O vírus Epstein-Barr foi isolado em 1964 por Michael Epstein e Yvonne Barr, a partir de células de linfoma de Burkitt. O potencial cancerígeno desse vírus foi observado acidentalmente em 1985, quando um garoto chamado David recebeu um transplante de medula óssea. Alguns meses depois do transplante, David morreu de câncer. Uma autópsia revelou que o vírus havia sido inadvertidamente introduzido no garoto junto com material de transplante da medula. Outro vírus de genoma DNA que causa câncer é o vírus da hepatite B. Muitos estudos realizados em animais claramente identificaram a participação desse vírus no câncer de fígado. Um estudo com seres humanos demonstrou que quase todas as pessoas que desenvolvem câncer de fígado tiveram infecção prévia por HBV. Vírus de RNA oncogênicos. Entre os vírus de RNA, somente os oncovírus de família Retroviridae causam câncer. Os vírus da leucemia de células T humanas são retrovírus que causam linfoma e leucemia de células T em seres humanos adultos. Os vírus do sarcoma felino, aviário e murino, bem como os vírus de tumor de mama em camundongos, também são retrovírus. Um outro retrovírus, o vírus da leucemia felina, causa leucemia em gados e é transmissível entre eles. Não existe nenhum teste para detecção do vírus no soro dos gatos. Infecções virais latentes. Objetivo do aprendizado: apresentar um exemplo de uma infecção viral latente. Um vírus pode permanecer em equilíbrio com o hospedeiro por um longo período, geralmente anos, sem causar doenças. Os vírus oncogênicos são exemplos de tais infecções latentes. Todos os herpesvírus humanos podem permanecer na célula hospedeira por toda a vida do indivíduo. Quando os herpesvírus são reativados por imunossupressão, a infecção resultante pode ser fatal. Um exemplo clássico de infecção latente é a infecção de pele causada pelo herpes labial. Esse vírus habita as células nervosas do hospedeiro, mas só causa danos quando for ativado por estímulo como febre ou queimadura do sol. Daí o termo em inglês fever blister. Em alguns indivíduos, os vírus são produzidos, mas os sintomas nunca aparecem. Embora uma grande proporção da população humana possui vírus de causa herpes labial, somente 10 a 15% da população apresenta doença. Os vírus causadores de algumas infecções latentes existem em estado lisogênicos dentro da célula hospedeira. Os vírus da catapora também podem existir em estado latente. A catapora é uma doença de pele, geralmente contraída na infância. Os vírus chegam à pele através do sangue. A partir do sangue, podem atingir os nervos onde permanecem latentes. Mudanças
na resposta imune podem mais tarde ativar os vírus latentes, levando ao desenvolvimento do herpes zoster. Os exantemas causados pelo herpes zoster aparecem na pele ao longo do nervo em que o vírus estava latente. O herpes zoster ocorre em 10 a 20% das pessoas que tiveram varicela. Infecções virais persistentes. O objetivo do aprendizado: diferenciar infecção viral persistente de infecção viral latente. Uma infecção viral persistente ou crônica ocorre gradualmente em longo período. Tipicamente, as infecções virais persistentes são fatais. Demonstrou-se, na verdade, que algumas infecções virais persistentes são causadoras por vírus convencionais. Por exemplo, o vírus do sarampo é responsável por uma forma rara de panencefalite subaguda esclerosante. Vários anos após causar o sarampo, uma infecção viral persistente é aparentemente distinta de uma infecção viral latente, porque na maior parte dos casos, os vírus infecciosos são detectados gradualmente por um longo período, em vez de aparecerem repentinamente. Prions, objetivo do aprendizado: discutir como uma proteína pode ser infecciosa. Um número pequeno de doenças infecciosas é causado por prions. Em 1982, o neurobiologista norte-americano Stanley sugeriu que proteínas infecciosas teriam sido a causa de uma doença neurológica em ovelhas denominada SCRAPie. A infectividade do tecido cerebral contaminado por SCRAPie é reduzida após o tratamento com prótese, mas não por tratamento com radiação, sugerindo que o agente infeccioso seja puramente uma proteína. Prussiner cunhou o nome prion da expressão proteinaceus infectious particle. Atualmente existem 9 doenças animais incluídas nessa categoria. Entre elas, a doença da vaca louca, que surgiu nos rebanhos da Grã-Bretanha em 1987. Todas as doenças neurológicas denominadas encefalopatias espongiformes devido ao desenvolvimento de grandes vacúolos no cérebro. As doenças humanas são doença de Creutzfeldt-Jakob, CJD, síndrome de Gertzmann-Strauler e insônia familiar fatal. Essas doenças se manifestam em membros da mesma família, que indicam uma possível causa genética. Entretanto, não podemos ser puramente herdadas, já que a doença da vaca louca surgiu em gados alimentados com ração feita com carne de ovelha contaminada com SCRAPie, e a nova variedade bovina foi transmitida aos seres humanos pela ingestão da carne bovina mal cozida. Além disso, a CJD foi transmitida por tecido nervoso transplantado e por instrumentos cirúrgicos contaminados. Essas doenças são causadas por uma glicoproteína normal do hospedeiro denominado PRPC, de proteína prion celular, que é convertida em uma forma infecciosa denominada PRP elevado a SC, de proteína SCRAPie. O gene que codifica para a proteína PRP elevado a C se localiza no cromossomo 20 em seres humanos.
Evidências recentes sugerem que a proteína PRPC esteja envolvida na regulação da morte celular. Uma hipótese para explicar como agentes infecciosos que não possuem ácido nucleico pode se replicar é apresentada na figura 1322 na página 393. A causa real do dano celular não é conhecida. Os fragmentos das moléculas de PRPSC se acumulam no cérebro, formando placas. Essas placas são usadas para diagnósticos post-mortem, mas não parecem ser a causa do dano celular. Vírus de plantas e viroides. Objetivo do aprendizado: diferenciar vírus, viroide e prions, descrever o ciclo lítico de um vírus de planta. Os vírus de plantas se parecem em muitos aspectos com os vírus animais. Os vírus de plantas são morfologicamente similares aos vírus animais e possuem ácidos semelhantes. De fato, alguns vírus de plantas podem se multiplicar dentro de células de insetos. Esses vírus causam muitas doenças em culturas de grão, economicamente importantes como o feijão, milho e cana-de-açúcar, e na batata. Os vírus podem causar mudanças de coloração, crescimento, deformação, definhamento, interrupção do crescimento das plantas hospedeiras. Alguns hospedeiros, no entanto, permanecem sem sintomas e atuam somente como reservatório da infecção. As células vegetais normalmente são protegidas das doenças pela parede celular impermeável. Os vírus devem entrar através de abrações ou ser introduzidos juntamente com parasitas de plantas, como os nematódeos, os fungos e os mais frequentes, os insetos que sugam a seiva da planta. O pólen ou as sementes de uma planta infectada podem disseminar a infecção para outras plantas. Em laboratórios, os vírus de plantas são cultivados em protoplastos, células vegetais cuja parede celular foi removida, e em culturas de células de insetos. Algumas doenças de plantas são causadas por viroide, pedaços pequenos de RNA com cerca de 300 a 400 nucleotídeos somente sem qualquer envoltório proteico. Os nucleotídeos, em geral, são pareados internamente, de forma que a molécula possui uma estrutura tridimensional fechada e dobrada, o que provavelmente protege do ataque de enzimas celulares. Esse RNA não codifica para nenhuma proteína. Até agora, os viroides têm sido identificados como patógenos exclusivos de plantas. Infecções por viroide, como o viroide do tubérculo afilado da batata, resultam em perdas anuais de milhões de dólares em danos causados a lavouras. Pesquisas atuais revelaram similaridades entre as sequências de base dos viroides e dos introns. Recorde do capítulo 8. Que introns são sequências de matéria genética que não codificam polipeptídeos. Essa observação tem conduzido à hipótese de que os viroides teriam evoluídos dos introns, levando a especulações de que no futuro pesquisadores poderiam vir. Assim encerramos a leitura do capítulo 13, Vírus, Viroide e Prions, do livro Microbiologia, 10ª edição, Gerard Tortora. Obrigada.